do Senhor Jesus. Glória a Deus por esta oportunidade. Mais uma vez estamos na casa de Deus para falar do grande amor de Deus, salvação da nossa alma, de tudo quanto o Senhor fez por nós. Quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Mateus, no capítulo de número 11, Aleluia, Jesus. e no versículo de número 25. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, encontraram? Amém. Aleluia. Diz assim, Mateus capítulo 11, versículo de número 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse estas coisas aos sábios entendidos e a revelasse aos pequeninos. Senhor Pai, porque assim te aprovo todas as coisas que foram entregues do meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, pode ser sentar. Esta palavra é uma palavra de reflexão para a nossa vida. Estamos em uma época cotidiana, né? E todos os dias na nossa vida, nós passamos por várias situações, boas, ruins, porque faz parte da nossa vida aqui nessa terra. Jesus disse que no mundo teria aflições, mas que cada dia nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu e com Ele certamente nós venceremos. Fica tudo mais fácil. E porque Jesus disse naquele tempo? Porque naquele tempo, ali em Israel, Jesus veio para os que estavam em situação difícil, enfermidades e outras coisas. Também no tempo de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, houve muitos momentos que eles quase desistiram da fé, quase desistiram de servir a Deus. Porém, a força e o poder de Deus sobre a vida deles, sobre o coração deles, era o maior. E onde foi que eles buscaram a Deus e jamais pararam na sua caminhada. E através dessa palavra, nós podemos olhar para o livro de Gênesis, que é o livro do princípio de todas as coisas, a partir do capítulo 17, e no versículo que tem ali a seguir, também capítulo 18 de Gênesis, que Abraão, quando estava lá no Antigo Testamento, isso antes de Cristo, ele
passou por momentos de situação difícil. A Bíblia diz no capítulo 17 de Gênesis que eles estavam ali, depois que eles saíram da terra do Egito, depois que eles saíram da casa dos seus pais, porque ali no Egito ele já servia a Deus. E aconteceu ali algumas coisas que ele teve que participar que não era do seu agrado. Por exemplo, os deuses daquela época que o povo egípcio servia não estava no que ele tinha aprendido de Deus, na sua crença com Deus. Então, irmãos, por tudo e através da promessa que Deus tinha para ele, de uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, ele então resolveu sair do Egito, deixando ali na casa dos seus pais, dos seus parentes, porque naquela época o Egito com o povo de Israel, com os judeus, era praticamente uma boa parte de parentes já, pessoas que nasceram ali através de José, que foi governador do Egito, e de suas famílias. E no capítulo 17 do livro de Gênesis, nós olhando para a palavra de Deus, irmãos, quando Abraão já tinha saído do Egito, ele habitou nos carvalhais de Mamre. Ele comprou ali aquele terreno de um proprietário, ali sobre os carvalhais, e veio com Ló também, seu sobrinho, toda a sua família, e habitou ali naquele lugar. Mas, como Deus tem um propósito para cada um de nós, e também tinha um propósito ali com Abraão, ele seria uma nação, uma grande nação, e através dele, os povos da terra, que hoje somos nós, seríamos benditos e abençoados. Então a bênção de Deus já estava sobre a igreja, sobre nós, sobre todo o povo, evangélico ou não. A bênção de Deus já estava e está sobre nós. E Deus então ali, quando Abraão estava sobre os carvalhais de Mamre, debaixo de uma tenda, a palavra de Deus diz que ao amanhecer, logo que o sol amanheceu, os 3 anjos do Senhor vieram visitar Abraão para relembrar das promessas que assim Deus tinha com ele. Na realidade, irmãos, foi o próprio Deus, o próprio Jesus, o anjo do Senhor que esteve ali, a formosura de 3 anos visitando Abraão. E Abraão estava ali, chegou aqueles homens, anjos do Senhor, Deus, próprio Deus, e Abraão se alegrou, convidou para ter, pediu que preparasse o melhor novilho do pasto, melhor dos melhores, e preparou um grande banquete, serviu ali aqueles anjos do Senhor, porque eles estavam na formosura de um ser humano também, como Abraão. Porém, era Deus que estava ali presente. Eles participaram daquele banquete e agora então Deus começa a conversar ali com Abraão e falou do propósito que ele tinha em dar um filho para a mulher de Abraão. E o nome de Abraão era Abrão. Deus falou: agora eu vou mudar o seu nome, vai ser Abraão, porque Abrão era pai de multidão e Abraão pai de uma grande multidão. E Deus esteve ali para mudar também o nome de Abraão, e Sara era Sarai. Porém, Deus também mudou o nome de Sara para
sai para sai. E Deus fez ali aquela mudança porque tinha que fazer. Estava no propósito dele. E meus amados irmãos, conversavam ali que Sara ia ter um filho. E Sara meio que não acreditou, sorriu. E através desse sorriso, então ficou ali claramente certo que o nome daquele menino seria Isaac, porque ela sorriu. Então, por que isso? Por que ela sorriu? Porque ela era avançada em idade, mas para Deus não tem nada impossível que Deus não possa resolver. Não há causas impossíveis para Deus que entregamos na mão de Deus que Ele não pode resolver por nós. Irmãos, e nos diz a palavra que deixando tudo certo ali, que eles haviam de ter um filho, que também era um herdeiro da promessa de Deus. Agora, pela fidelidade de Deus com Abraão, de Abraão com Deus, e Deus falou ali que ele não podia esconder o que ele veio ali para fazer. Por que isso? Porque havia um povo em Sodoma e Gomorra que estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. E justamente quando eles vieram para o carvalhais de Mamre, Abraão separou-se de Ló. Ló viu as campinas bonitas e combinou com Abraão, falou: eu vou para lá, que é o Sodoma e Gomorra. Abraão falou: eu fico por aqui. Apartaram porque a família cresceu e ali a sua criação de gado também cresceu. E estava havendo muito conflito entre o servo de Abraão com o servo de Ló. E assim eles decidiram a separar. Mas cada um na sua fidelidade com Deus, servindo a Deus e não esquecendo dos princípios que eles tinham aprendido da parte de Deus. E Deus então falou para Abraão que ele tinha vindo ali porque ele ia tirar Ló de Sodoma e Gomorra, ia fazer justiça com aquele povo, porque o pecado já tinha chegado às narinas de Deus. E aqui nos mostra, irmãos, da parte de Deus, o grande amor de Deus, a grande bondade, glória a Deus, e a grande misericórdia, glória a Deus, para com o seu povo, para com nós que servimos a Ele nesta noite. Aleluia. Deus não esqueceu da promessa de Abraão, que eles seriam uma grande nação, glória a Deus, que através deles sairia uma grande nação e que o povo da terra seria abençoado. E Abraão ali então, saindo com Deus, começaram a caminhar e os dois anjos desceram para Sodoma e Gomorra. E Abraão começou então a interceder por aquele povo. E pediu, e falou: mas Senhor, se tiver ali 50 justos, eu destruirás o justo com o ímpio. Deus falava: não, se houver ali 50, não destruirei. E Abraão intercedeu aos 40, aos 30, e chegou até um certo ponto que Abraão falou: Senhor, não se ires para comigo, mas se haver ali 10 justos, destruirás a cidade por amor desses 10 justos. E Deus disse: não a destruirei. E Deus prometeu que não destruiria por amor dos 10 justos. Irmãos, algo maravilhoso. E quando Abraão terminou de falar com Deus, Deus se retirou da presença de Abraão e foi. E nesse meio tempo, os dois anjos já estavam chegando em Sodoma e Gomorra. E Ló estava sentado, segundo a palavra de Deus, sobre a porta da cidade. Quando ele viu os anjos do Senhor chegando, aqueles dois homens, ele prontamente se prostrou, que era o costume daquela época,
vai convidar para dentro da sua casa. Glória a Deus. Para ali oferecer um banho, oferecer um alimento, um pouso. E foi o que aconteceu. E ali aqueles 2 anjos falaram, não, nós passaremos a noite na praça. O Ló meio que insistiu e eles entraram. E ali começou a acontecer, e aqueles anjos do Senhor começaram a ver a maldade daquele povo. E nos diz a palavra que logo em seguida, aquele povo rodeou a casa de Ló e queria invadir a casa. E Ló percebendo que não, porque não tinha visita em casa. E mais do que depressa, irmãos, Deus alcançou um grande livramento. Porque tirou o Ló dali com seus 2 genros, suas filhas, 2 filhas e sua esposa. E meio que saíram fugindo, e os anjos pedindo para apressar, porque a destruição sobre aquela cidade viria, sobre Sodoma e Gomorra. E eles que apressaram e fugiram, e logo ao amanhecer eles fugiram para o nome de uma cidade, pelas campinas, na cidade de Zoar. E naquela cidade eles se refugiaram, mas porém, quando eles olharam sobre Sodoma e Gomorra, inclusive também Abraão, só viu uma fumaça que subia, porque Deus havia destruído. Porque o que aquele povo praticava não estava sendo do agrado de Deus. E por amor e a promessa de Deus com Abraão, ele retirou o Ló de lá. Porque Ló intercedeu pela sua família. Ló intercedeu juntamente com Abraão para que Deus desse livramento. E Deus alcançou um grande livramento. E nós vemos aqui, irmãos, o quanto é bom, através desta palavra, a nós não sermos apegados com as coisas deste mundo, com riquezas, com dinheiro. Precisamos ter, e é bom ter. Mas sabemos que a maior riqueza que o Senhor tem é a que está guardada no céu para nós. Aprendemos aqui, através desta palavra, irmãos, como é bom nós não nos misturarmos com as ofertas do mundo, com o pecado, com aquilo que achamos que aos nossos olhos é uma boa oferta, mas no final é um final trágico se nós não vigiarmos na presença de Deus. Abraão, desde lá do Egito, ele separou, porque ele sabia que a promessa de Deus e o que Deus tinha para ele era maior do que tudo aquilo que ele tinha no Egito. E ele saiu e Deus o abençoou, prosperou ali na terra onde Deus tinha prometido, a terra de Israel, terra a Canaã, que manava leite e mel. E Abraão seguiu a sua caminhada em paz, combateu o bom combate, terminou a carreira e também guardou a fé. Isso que é o mais importante, irmãos, né? Nós combatermos aqui o nosso combate, a nossa vida com Deus, a nossa fidelidade com Deus, terminarmos a carreira, mas passarmos desta vida com Jesus, salvo, guardando a nossa fé. Então, eu olho para aqui, a esta palavra, exatamente onde nós lemos, onde acabamos de ler, no capítulo 11, no versículo de número 28, que Jesus chama: vinde a mim,
outros que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Abraão esteve cansado, sobrecarregado. Ló esteve cansado, sobrecarregado. Mas há uma parte que eu não mencionei para os irmãos, que a mulher de Ló estava muito focada nas coisas que ela tinha deixado para trás, as belezas de Sodoma e Gomorra, quem sabe a sua casa, os seus móveis. E ela, em um determinado momento na caminhada, ela olhou para trás e mirou uma estátua de sal. Porém, Ló conseguiu salvar com sua família. E neste momento, desta caminhada, na nossa fadiga, na luta do dia a dia, quando nós entregamos tudo aos cuidados do Senhor, Jesus nos alivia. Jesus nos